Talvez se possa até questionar se é o mais conservador que já houve ou não. Realmente, a gente teve na história muitas formações conservadoras ali no Congresso. Mas essa safra de parlamentares, que veio desde o bolsonarismo e agora no início do bolsonarismo no mandato anterior e nessa legislatura, tem uma agressividade, uma virulência na sua prática que é como se fosse aquela coisa da sala de aula, onde mesmo que uma minoria na sala de aulas faça bagunça e a maioria fique quieta, aquela minoria é que aparece e atrapalha a aula. Ou seja, essa minoria barulhenta e violenta atrapalha a discussão de boas ideias, de boas propostas no Congresso, e é isso que nos parece. Então, a senhora acha que esse tipo de comportamento violento e agressivo veio para ficar? É só um subproduto da polarização que a gente viveu nesses últimos anos, ou a gente vai ter que conviver com isso para sempre? Na verdade, a violência sempre esteve na política. A gente não pode romantizar, porque sempre fez parte. O problema é que, e a polarização também sempre esteve presente na política. Mas o que nós vimos nos últimos anos é um aprofundamento da violência e um aprofundamento da polarização. E mais do que isso, que eu acho que é mais preocupante, o bolsonarismo ele é um movimento que nega a política. Então, quando se havia polarização, onde eu mostro a tese, o outro lado mostra a antítese, e o plenário escolhe a síntese, esse é o caminho da política. A política é a arte de buscar consensos. Mas o que nós vemos hoje é a impossibilidade de consensos, a impossibilidade de pontes, porque a violência virou não só regra, mas a violência impossibilita qualquer tipo de diálogo e ela nega a própria política. E negar a política é uma estratégia para que pessoas como Bolsonaro e outras pessoas que nunca tiveram compromisso republicano assumam o poder. Né? Então, na verdade, há uma erosão da democracia e essa erosão da estrutura democrática se dá pela negação da política. Né? Deputado Diego, rapidamente, tem uma frase que eu gosto muito e eu uso frequentemente, que é do Milor Fernandes, que diz o seguinte: a hipocrisia já é um avanço. Porque quando o sujeito é hipócrita, ele pelo menos tem vergonha daquilo que ele sabe que é. E essas pessoas perderam completamente a hipocrisia e assim, mostram a sua cara mais horrenda sem nenhum medo, sem nenhum pudor. Então, é nesse sentido que talvez sejam mais violentos do que em outras legislaturas, porque havia violência realmente, está na história do Brasil aí. Mas antes, pelo menos, as pessoas sabiam que não achavam bonito, não achavam que isso lhes rendesse voto se mostrar dessa forma. Hoje, um Gayer faz um tipo de declaração como essa e acha que vai ganhar voto e ganha. Esse é o É, problema. não só acha como É, ganha. e são dois pontos, né? Primeiro, a gente não pode dissociar o contexto político que nós estamos vivendo da crise econômica que nós estamos, né? Então, a gente vive um contexto de crise da política neoliberal e alguns parlamentares, para esconder, criar uma cortina de fumaça para questões estruturantes do Brasil, ficam discutindo temas que em nada trazem benefícios para o debate político do Brasil. Então, esses grupos trazem debates levantam temas que estão completamente desconexos do que a população quer e acabam tirando a opinião, colocando a opinião pública no lado e com isso temas estruturantes são negligenciados, alijados, deixados de lado. Então, isso é uma estratégia que eles adotam também, que é uma estratégia também de negar a política, ou seja, você não enfrentar de fato os temas estruturantes. Pergunto, por exemplo, no caso do Nicolas Ferreira, qual é o projeto econômico dele, qual é o projeto de educação que ele tem, qual é o projeto de meio para questões ambientais que ele tem, qual é o projeto para superar a crise climática que nós vivemos. Não há. Esses bolsonaristas discutem puramente o quê? Qual que é o banheiro que a pessoa trans vai usar, linguagem neutra, trans no esporte. Não, essas pessoas discutem mais a pauta trans do que nós que somos pessoas trans, justamente para que não só tentar criminalizar a nossa identidade, mas também desviar a atenção pública para questões estruturantes. O que nós estamos tendo que discutir é a construção de uma política de empregabilidade para superar os índices que nós estamos vivendo, é tirar o Brasil do mapa da fome, discutir segurança alimentar, redução dos agrotóxicos, um outro modelo econômico para superar em Minas Gerais, por exemplo, os impactos da mineração. A gente quer discutir a Lei Candir, quer discutir questões fiscais, e É. não, a gente tem que represar esse debate
porque a ultradireita sempre retoma esse debate sobre questões que são cortinas de fumaça e que nada melhora o debate público no Brasil. Isso é algo internacional e eles serão tratados como estratégia. E nosso papel é alertar e não rebaixar o debate político. É sempre tentar qualificar, porque o dever crítico é um dever do campo progressista.